Vamos concordar que o fato de que Power Rangers usou como base Super Sentai por anos é mais velho do que andar pra frente, certo? Por isso muita gente nem dá moral e já sai por aí dizendo que essa franquia é uma cópia sem identidade, e isso de certa forma é até injusto, porque mesmo usando essa base japonesa, Power Rangers construiu suas próprias histórias e um legado que ninguém com 2 neurônios pode simplesmente desmerecer. Mas assim, também não tem como a gente negar que Super Sentai conseguiu fazer o que eles nunca conseguiram ao se manter relevante, firme e forte até hoje, enquanto a versão ocidental já passou por tantos altos e baixos que eu acho que já poderia até receber o selo de brasileiro por nunca desistir. Mas será que ter usado a franquia japonesa como base faz com que Power Rangers não tenha uma personalidade própria? E principalmente, será que isso significa que Super Sentai é melhor do que Power Rangers? A verdade sobre isso pode ser a resposta que muitos fãs não aceitam, e é justamente isso que a gente vai destrinchar aqui nesse vídeo. Oi, eu sou o Raoni Soares, e não, o intuito desse vídeo não é desmerecer uma franquia para enaltecer a outra. E se é isso que você espera, já pode sair do vídeo, porque não é isso que você vai ter aqui. Caracas. Eu decidi fazer esse vídeo porque não é de hoje. Alguns gatos pingados têm vindo nos meus vídeos sobre Power Rangers para desmerecer o legado dessa franquia que fez parte da minha infância e da de muita gente. E eu acho justo entendermos de onde vem essa história. Mas antes de adentrarmos aqui, já sabe, se você tá chegando aqui no meu canal agora e curte Power Rangers, Super Sentai e também filmes, séries, desenhos e animes, já se inscreve aqui e me ajuda a crescer. Eu queria chegar a 3.000 inscritos até o final desse ano. E a partir de agora a gente vai passar a ter 3 vídeos por semana aqui no canal. Então o que não vai faltar por aqui é conteúdo legal pra você, tá? E pra gente chegar onde precisamos, primeiro a gente tem que começar do começo. Lá nos anos 70, o Japão tava fervendo de criatividade na TV. Era a época em que Tokusatsu já fazia muito sucesso com produções como Kamen Rider e Ultraman. Já Super Sentai surgiu em 1975, quando a Toei decidiu misturar heróis coloridos com lutas, monstros gigantes e robôs enormes em um formato que até aquele momento ninguém tinha visto antes. E olha, o impacto disso foi totalmente imediato. Foi assim que nasceu Himitsu Sentai Goranger, que era praticamente um desfile de carnaval com artes marciais, dramas e explosões. E não, isso não é uma crítica. O público japonês ficou simplesmente obcecado por essa produção. Crianças queriam brincar, adolescente curtia o visual e até adulto se deixava levar pelas tramas meio sérias, porque ali não tinha medo de colocar vilões ameaçadores ou momentos mais tensos na história. A Toei percebeu que tinha criado ouro puro com esses heróis coordenados, lutando juntos, cada um com personalidade marcante, um vilão estiloso e um monstro novo por semana. Essa fórmula era muito viciante, o impacto foi tão grande que a partir daquele momento ele passou a ditar como esse gênero de heróis coloridos funcionaria dali pra frente. Depois desse estouro de Goranger, é claro que a Toei não queria deixar a sua galinha dos ovos de ouro escapar. Então a partir daí, cada nova temporada de Super Sentai virou um laboratório de ideias, mas você perdeu seu DNA básico de 5, às vezes mais, heróis coloridos, monstros semanais e um robô gigante para fechar o episódio com chave de ouro. E o mais interessante é que, apesar disso, o Super Sentai nunca ficou preso na mesma fórmula engessada, porque a cada ano eles pegavam o clima da época e jogava para dentro da história. Por exemplo, nos anos 80 o visual ficou muito mais futurista, surfando nessa onda do sci-fi que estava bombando o mundo afora. É só lembrar de Flashman, de 1986, com seus heróis que foram criados por alienígenas e cenários espaciais. Ou então Liveman, de 1988, que misturava tecnologia avançada com um tom bem mais sério. Até Bioman, de 1984, já tinha essa pegada de robótica e inteligência artificial, que naquela época realmente parecia coisa de outro mundo. Já nos anos 90, eles passaram a inserir muito mais drama, relacionamentos e até temas bem mais pesados. Porque no Japão, eles não tinham medo de mostrar um vilão que realmente dava medo. Ou de matarem algum personagem importante na história. Jetman, que foi lançado em 1991, é o maior exemplo disso. Ele é cheio de romance, rivalidade e tragédia, e até hoje é lembrado como um dos Sentais mais adultos. Dairanger, de 1993, trouxe artes marciais místicas com uma história mais intensa, enquanto Time Ranger, dos anos 2000, fechava essa década de 90 apostando em dilemas morais e finais nada óbvios. Outro detalhe que moldou a identidade dessa franquia foi o uso das cores como símbolos, porque se engana quem acredita que o uso das cores em Super Sentai era usada de forma aleatória, porque essa era uma ferramenta narrativa e de marketing muito bem pensada.
Na TV japonesa, desde os anos 70, a Ako ajudava o público, especialmente as crianças, a identificar cada personagem de forma imediata, sem precisar ficarem esperando por diálogos expositivos. Isso funcionava porque a televisão da época tinha resolução mais baixa e as cores da ação eram rápidas. Então a cor vibrante facilitava muito o reconhecimento visual. Isso também acabou sendo replicado depois em Power Rangers, e de certa forma também acabou virando uma piadinha entre os fãs. O resultado disso foi um Frankenstein cultural que funcionou muito bem naquela época, porque as crianças amaram, os pais toleraram e a Saban criou um império em cima de algo que, ironicamente, continuava sendo 50% japonês. Mas é claro que isso também rendeu a essa eterna discussão de que Power Rangers é apenas uma cópia barata de Sentai. E essa treta só cresce se a gente comparar o estilo de cada uma delas lado a lado. Porque se a gente olhar para Super Sentai e Power Rangers, é como comparar duas bandas tocando a mesma música. O riff até pode parecer muito parecido, mas o clima entre eles é outro. No sentido roteiro, o Sentai é muito mais sério na medida, sabe? E eu vou ser muito honesto, se tem uma coisa que me incomoda bastante nas produções orientais é que a atuação é muito carregada. É tudo sempre demais. E é claro que tem toda uma questão sobre costumes e tals, mas isso sempre me causa um certo afastamento. E não, isso não significa que eu odeio Super Sentai por isso. Porque, sendo bem franco, eles não têm nenhum medo em mergulhar muito fundo em dramas pessoais, mostrando conflitos reais entre os personagens e até dando pitacos em temas mais pesados como morte, traição e até questionando a própria missão dos heróis. A gente vê aquelas brigas internas, sacrifícios e momentos mais tensos presentes na história. Isso funciona como se a franquia estivesse jogando um pouco de vida real em todas essas explosões e robôs gigantes, quebrando totalmente esse tom mais infantil que esses elementos trazem. Já Power Rangers resolveu apostar em algo bem mais leve, com foco na diversão, no time unido e nos personagens de caráter ilibado e inabalado. Quase sem apostar demais em dramas profundos, mas isso falando dessa primeira fase da franquia. Ah, bom, então assim sim. A tensão é amansada e o objetivo não era assustar e nem incomodar os pais que deixavam os seus filhos grudados na TV. Tanto que na segunda temporada, quando o Lord Zed surgiu e isso resultou em crianças assustadas, eles trataram de transformar ele em um bobo apaixonado, trazendo de volta Rita Repulsa e formando esse casal, que de certa forma se tornou uma marca registrada dessa franquia. E nos efeitos visuais e no designer, a coisa também acabou mudando de figura. Super Sentai não economiza nos monstros bizarros, nas armaduras detalhadas e até nos robôs que às vezes parecem ter saído de um sonho psicodélico japonês. Power Rangers, por sua vez, pegava essas imagens, mas cortava e editava, encaixando no ritmo acelerado americano, misturando com cenas filmadas na gringa e apostando num visual mais clean. No fim das contas, um tem alma e camadas japonesas, com camadas e nuances que refletem muito bem a cultura local. Já o outro é um blockbuster feitos para agradar multidões, com um jeito leve e prático e quase uma versão turbo do material original. Mas afinal de contas, Power Rangers é ou não uma cópia de Super Sentai por usar as imagens dessa franquia? Não sei. À primeira vista, essa acusação até parece ter algum tipo de fundamento, porque Power Rangers realmente aproveitou as cenas de ação, batalhas e até os uniformes originais de Super Sentai para compor seus episódios. Mas essa prática, que foi iniciada nos anos 90 pela Saban, foi uma estratégia clara de adaptação e não uma tentativa de falsificação. E para essas pessoas que não sabem diferenciar cópia de adaptação, a cópia reproduz algo integralmente, sem mudar absolutamente nada. Enquanto o adaptar é pegar um elemento ou outro e dar um novo sentido para aquilo com uma nova história e uma nova abordagem. Por isso é muito importante entender que Power Rangers está muito mais no lugar de adaptação do que cópia, uma vez que ele tem o seu próprio universo, as suas próprias histórias, os seus próprios personagens e o seu próprio legado. Dizer que Power Rangers é uma cópia só para desmerecer todo o seu legado é uma atitude muito medíocre de alguém que acha que o seu gosto particular é melhor
melhor do que o da outra pessoa. E que só por não consumir aquilo, essa pessoa passa a acreditar piamente de que aquele conteúdo merece o seu total desprezo. E não é só porque eles usam as imagens de Super Sentai que isso desvalida todo o legado que Power Rangers tem. Até porque muitos de nós só passaram a conhecer Super Sentai graças a essa franquia, já que pouquíssimas temporadas foram trazidas, dubladas e passaram na TV aberta na nossa infância. Ter acesso a esse material não torna ninguém melhor do que ninguém. E quer saber, eu acho muito ridículo e infantil ficar fazendo essas comparações ridículas. Já teve gente nos meus vídeos sobre Power Rangers reclamando porque eu não falei sobre a sua contraparte oriental, dizendo que isso é importante para entender por que ela deu errado e etc. Como aconteceu bastante no meu vídeo onde eu falei sobre como o Turbo quase acabou com essa franquia. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, vai ver porque ele tá muito bom. Tá. Mas sabe quando uma coisa é tão óbvia pra você que você até se esquece que não vai ser pra todo mundo? Então eu quero deixar claro que quando eu faço críticas ou elogios a Power Rangers, eu tô falando única e exclusivamente dessa produção ocidental, já que elas são gravadas com atores americanos e conta histórias próprias. Porque pra mim, Power Rangers funciona de forma completamente independente, mesmo usando esse material como base. E eu sempre consegui separar isso muito bem na minha cabeça, então isso parecia algo que nem precisaria ficar sendo dito o tempo todo, já que todo mundo já sabe. A essência da série pra mim tá na narrativa que é construída com esses atores ocidentais, já que os episódios mostram a maior parte do tempo os personagens destransformados, porque é nesse espaço de tempo que a história realmente é desenvolvida no episódio, enquanto as cenas de lutas acabam servindo mais como um complemento. Aliás, eu não sei se você sabe, mas com o passar do tempo a produção passou a usar cada vez menos o material de Sentai justamente para ter muito mais essa liberdade criativa. E se a gente fosse analisar Power Rangers sobre essa ótica deles usarem os materiais base de Super Sentai, a gente precisaria analisar as duas franquias o tempo todo lado a lado. O que nem faz muito sentido pra mim, já que sempre as duas acabam seguindo rumos completamente diferentes. E convenhamos que se Power Rangers tivesse realmente copiado Super Sentai como dizem por aí, a franquia não estaria passando por todo esse desgaste que ela vem passando durante todos esses anos. Porque se tem uma coisa que Sentai faz e faz muito bem é se reinventar. Coisa que a gente bem sabe que Power Rangers está falhando há muito tempo. E sinceramente, quando uma temporada de Power Rangers vai ruim, isso raramente tem a ver com o uso dessas imagens. Porque o problema está muito mais nas decisões criativas locais, como nas mudanças de roteiro, na caracterização de personagens, nas escolhas de elenco e até bizarrice como escolher e inserir uniformes que nunca existiram em Power Rangers, como eles acabaram fazendo em Super Mega Force. E não, isso não teve absolutamente nada a ver com Super Sentai, porque essas decisões foram tomadas pela empresa que estava adaptando a temporada. Então eles poderiam muito bem terem descartado essas imagens, já que a gente sabe que eles fazem isso com a maior parte do conteúdo que é disponibilizado para eles. Power Rangers é uma adaptação, e como uma adaptação ele carrega a sua própria identidade, os seus próprios erros e acertos. E o uso do material original japonês é só uma ferramenta, e não o coração da série. E tá tudo bem se você odeia Power Rangers e ama Super Sentai, tá? Só que ficar aqui nos comentários dos vídeos do YouTube dizendo que ele é isso e aquilo não vai mudar o legado que a franquia tem. O máximo que você vai conseguir fazer é ser bloqueado pelo criador de conteúdo, ou ficar o tempo todo entrando em discussões que não levam ninguém a lugar nenhum, quando você podia estar só curtindo a franquia que você ama e consumindo os conteúdos que você gosta. Mas calma, porque isso também não significa que eu não aceito críticas à franquia aqui. O que eu mais faço aqui no meu canal é falar mal das coisas que não fazem sentido nenhum. Existe uma linha muito fina que separa a crítica construtiva da birra que é disfarçada de opinião. E, sinceramente, atacar Power Rangers só por usar a cena de Super Sentai é um argumento muito preguiçoso, que ignora décadas de construção e a sua identidade própria. É claro que a franquia erra, e muito, e eu não passo pano pra isso não, mas reduzir tudo isso a uma simples cópia barata é fechar os olhos pro impacto cultural e pra quantidade de histórias originais que a franquia entregou até hoje. E isso dentro dessa limitação que foi usar o material japonês como base. Se a sua crítica não consegue ir um pouco além dessa frase pronta, talvez o problema não esteja na franquia, mas sim na sua preguiça de analisar o que realmente você tá vendo. Fora que essa visão ignora completamente como é o funcionamento da indústria do entretenimento. Porque não ache você que eles cederam os direitos pro Rain Saban lá no passado só porque eles eram bonzinhos. É claro que eles ganharam e muito com isso.
Isso significa que cada uma das explosões, cada luta e cada uniforme que vemos nas temporadas foram licenciados, pagos e adaptados legalmente. Além disso, a gente sabe que Power Rangers não se limita apenas em recortar e colar cenas de ação. Enquanto, como eu falei, Super Sentai tinha narrativas com forte ligação à cultura japonesa, Power Rangers precisou criar o seu próprio enredo com diálogos e contextos que conversassem com as crianças e adolescentes do Ocidente. E se eles fossem apenas uma cópia, Power Rangers estaria longe de ter desenvolvido uma mitologia própria, com vilões originais, temporadas exclusivas e até universos paralelos que não existem no material japonês. A franquia conseguiu criar uma identidade própria tão forte que para muita gente é até mais marcante do que o próprio Sentai. Porque ao invés de ficar frisando nisso, você não olha pro lado de que o Rain Saban fez foi abrir os olhos do público ocidental para uma franquia que eles pouco tiveram acesso e que, se não fosse graças a Power Rangers, eles nunca teriam tido acesso a Super Sentai. Porque pelo menos eu só conheci Super Sentai graças a Power Rangers. Então tá vendo como todo mundo só tem a ganhar nessa história? Vamos parar um pouco de ser imaturo e vamos entender que tem espaço pra todo mundo? E não, você não precisa desmerecer uma franquia pra enaltecer a outra. No fim das contas, esse rótulo de cópia desmerece todo o legado de uma franquia inteligente que acabou unindo dois mundos e ainda conseguindo criar algo único dessa fusão. Mas falando de legado, é claro que Super Sentai também tem o seu, porque a gente tá falando de uma franquia que já dura aí há quase mais de 50 anos. E a cada novo ano eles conseguem surpreender ainda mais com um novo frescor, reinventando a fórmula sem perder a sua alma. Com um jeito novo de contar a história a cada nova temporada, novas transformações, armas diferentes e, claro, robôs que evoluem do simples robô bonitinho até o gigante que explode tudo. E eu acho que essa mistura de tradição e inovação é justamente o que mantém Super Sentai no topo. A galera sempre sabe que vai ter aquele time colorido com líder vermelho, a dose certa de drama e ação, mas que também no final não sabe exatamente o que vai aparecer no próximo episódio. E isso só aumenta esse frescor que impede com que a série acabe caindo nesse ostracismo. Outro ponto que ninguém pode ignorar é o fandom japonês, que não só acompanha fielmente, como também transformou a série em um tipo de religião pop. E essa base sólida ainda influencia outras franquias tokusatsu e até inspira produções no próprio Ocidente, mostrando que o Japão domina quando o assunto é herói em equipe. Tudo isso prova que longevidade está muito longe de ser apenas o tempo que ela está no ar, mas sim essa capacidade de conseguir se renovar sem perder o seu charme. Essa receita de sucesso é o que mantém esse foguete da Toei e que a gente espera que ele voe cada vez mais alto e chegue ainda mais longe. Mas será que isso significa que Super Sentai é melhor do que Power Rangers? Super Sentai é quase um patrimônio cultural do Japão. Ele não foi criado apenas para vender brinquedo, embora venda horrores também, mas sim para conversar com o público japonês, refletir os dilemas da época, brincar com tradições e, de quebra, sempre reinventar o visual e o formato para continuar atual. Já Power Rangers é uma outra história. Ele nasceu para ser um pacote completo de entretenimento global, com episódios rápidos, piadinhas, muita cor, batalhas explosivas e um marketing afiado para garantir que no Natal as crianças implorassem por um Megazord cada vez maior e mais caro para os seus pais. Essa situação entre Super Sentai e Power Rangers vai muito além do que simplesmente cravar qual é cópia de qual. Tem espaço pra todo mundo, gente. Então se você gosta de um e desgosta do outro, tá tudo bem. A gente só não precisa ficar diminuindo um pra enaltecer o outro. Até porque se a Toei tivesse vendo isso como uma cópia, essa parceria já tinha acabado há muito tempo. E se tem uma coisa que é certa, é que enquanto Power Rangers tá fazendo sucesso, Super Sentai também vai estar fazendo sucesso. Justamente pelo fato de que quanto mais longe Power Rangers chega, mais pessoas acabam conhecendo o Super Sentai através dele. Então vamos parar com essa ideia medíocre de comparação, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. A gente só tá ganhando com essas duas franquias duradouras, cada uma com seu legado próprio. Você é uma decepção, tá bom? Então foda-se se o Power Rangers está usando o material de Super Sentai. Se você chegou até aqui sem me odiar e curtiu esse papo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado quando sair vídeo novo. Aqui a gente vai destrinchar tudo sobre essas produções da cultura pop. E eu pretendo fazer muito mais conteúdo sobre Super Sentai, explorando temporadas e trazendo curiosidades. Então se você curte essa franquia, esse é um bom momento para você se juntar a essa comunidade que eu tô construindo aqui. E nós nos vemos na próxima. Tchau!